Nessa região dos quartos, e aí vocês podem observar no vídeo, ela é uma região que tende a ser mais abaulada internamente aqui na região da sola. Como ela é mais abaulada nessa região da sola, a gente tende a introduzir a torquês com muito mais vontade. Vocês estão me entendendo? Então a gente acaba pegando uma área de corte nessa muralha do casco muito mais avantajada. O que eu tenho que tomar cuidado? Na hora que eu estiver fazendo a aparação na região dos quartos, eu evito desbastar excessivamente na região dos quartos. Eu posiciono a minha torquês um pouco mais elevada e assim eu tiro menos. Não corro o risco de deixar desnivelada essa minha muralha do casco. Ok? Então eu vou terminar, a gente vem aqui para baixo, vou terminar o meu trabalho de aparação. Seguindo a sequência, 90 graus, e aí eu termino de descascar a laranja. E consegue visualizar o corte como ele foi feito pela torquês de casco. Tranquilo? Agora, na sequência, o que a gente faz? Eu fiz o primeiro corte, a primeira aparação com a torquês de casco. Eu tenho que fazer nesse momento uma avaliação do equilíbrio do casco, que a gente vai discutir isso na nossa apostila e vai discutir isso na nossa aula prática. Eu utilizo agora a grosa. Essa grosa, gente, ela só trabalha da seguinte maneira, cortando nesse sentido. E aí vocês podem observar a quantidade de casco que vai caindo ao longo da minha perna aqui. Se eu posicionar ela e puxar ela nesse sentido, ela não tira casco excessivamente ou adequadamente. Entendeu? Então ela só corta nesse sentido. O contrário do cabo. O cabo serve para empurrá-la. Outra informação importante da grosa, e aí a gente tem que entender aqui no casco, a gente costuma dizer que a grosa trabalha em X. Ou seja, essa metade do casco da direita de vocês no vídeo, eu tenho que trabalhar da seguinte forma. Em X. Em X da onde? Do centro do casco para fora. 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 Ou seja, o que está acontecendo? Quando eu vou trabalhar essa metade aqui da direita aí no vídeo de vocês, eu tenho que usar essa mão, a minha mão direita, para poder trabalhar da seguinte maneira, de dentro do casco para fora. Observe, observe, observe. Nesse momento, eu tenho que inverter as minhas mãos. Eu inverto as minhas mãos e trabalho da seguinte maneira. Cheguei aqui de novo, sou obrigado a inverter as mãos para poder a grosa trabalhar em X. Essa mecânica do trabalho em X, ela é importante por quê? Porque mantém o nivelamento da grosa e, por conseguinte, o nivelamento da muralha que a gente está trabalhando. Preferencialmente, gente, a gente costuma trabalhar do talão no sentido até a pinça. Inverte as mãos de um talão até a outra pinça. Tranquilo? Então eu vou fazer agora o procedimento que seria a sequência agora aqui do grosamento. Tá? A partir do momento que eu vou fazendo o grosamento numa região, eu vou indo avançando uniformemente e grosando e uniformemente avançando ao longo de toda a muralha do casco. Uma observação importante, eu estou usando aqui o lado mais grosso, tá? Que tira mais casco da grosa, ok? Inverti a minha mão, voltei de novo no outro talão. Vou indo, avançando. E vou nivelando o meu casco. Tranquilo, gente? O que eu faço agora? Após esse grosamento, eu vou fazer uma avaliação. Eu paro o meu serviço e faço uma avaliação do casco. Principalmente de como que está o meu eixo podofalângico, que a gente discutiu na aula de avaliação do eixo podofalângico. Por quê? Porque a partir dessa decisão eu vou entender agora se eu vou fazer a retirada de mais material na região da pinça ou mais nos talões ou em um dos lados. Ok? E aí só tem um jeito. O nosso principal referencial é, sim, o eixo podofalângico. Tá joia? Bem, então após esse primeiro grosamento aí, a gente vai
tirar além da muralha do casco, a gente acaba fazendo um desbaste também da região solear, ok? Mas aí, ó, aí a gente vem para o casco aqui. Com o uso do rinete, a gente pode observar que ainda, agora aqui, ó, o que aconteceu? Ficou uma sola sobressalente, ok? E talvez, pode ser que aconteça na hora de a gente assentar a ferradura, essa ferradura pressionar essa região de sola e o cavalo sentir dor. A gente discutiu que a sola é uma área sensitiva. E se a gente pressionar ela, pode ser que sim, pode ser que não, mas na maioria dos cavalos acaba acontecendo que o cavalo machuca aqui e pode vir a claudicar, ter uma manqueira. Então o que eu tenho que fazer? Novamente, utilizando a rineta, eu venho aqui e realizo o rebaixamento na região onde está a sola aumentada ou mais desnivelada em relação à muralha. Isso facilita para mim assentar a minha ferradura, ok? Uma informação importante que a gente tem que discutir é a seguinte: quando a gente faz a avaliação do eixo podofalângico para decidir se eu vou retirar mais material córneo na região da pinça ou nos talões, ou de um lado ou de outro, eu tenho que decidir, mas também eu tenho que ter muita cautela. Porque na maioria das situações, principalmente em cavalos que não são casqueados regularmente, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Eu vou aos poucos, ao longo do tempo, ao longo dos casqueamentos, eu vou reposicionando esse casco e recondicionando o crescimento desse estojo córneo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente pega um animal que está há muito tempo sem cuidado com os cascos, ou que nunca teve nenhum cuidado com os cascos, ou que tem uma alteração muito grande de crescimento, aquele casco bem grande mesmo, eu não posso acreditar que em um casqueamento eu vou conseguir consertar e ajeitar e ajustar esse casco. Eu tenho que ter consciência que o casqueamento, para ele ajudar a nivelar o casco, ele leva em torno de 3 a 4, a 5, a 6 meses ou até mesmo um ano cuidando do casco do cavalo, nivelando, reposicionando esse casco para mim poder ter um resultado satisfatório. Tranquilo, gente? Então, o que eu estou querendo dizer? Paciência, em primeiro lugar, respeito ao animal. Porque se eu vejo um casco achinelado, casqueio ele, e eu entendo que eu ainda tenho mais ainda para me tirar, para ele poder ficar o mais próximo de um eixo normal, eu tenho que tomar cuidado. Existem alguns parâmetros que eu tenho que decidir, para ver se eu vou dar sequência ao meu casqueamento, se eu vou tirar mais casco ou não. Tá? Entre eles, um daqueles que a gente discutiu, de palpar a sola. Né? Obviamente, em algumas situações você sangra a sola do cavalo, mas isso não é desejável. Se você acabou acontecendo isso com você, porque você retirou material, você tirou conteúdo a mais. Tá? E é sempre preferível a gente tirar menos casco do que mais casco, ok? Porque o casco que já saiu não tem jeito da gente colar. Né? Se eu vou tirando aos poucos, com cautela, aprendendo e tendo mais experiências, eu vou tirando aos poucos e vou chegando no nível. Se eu tiro excessivamente, não tem como eu colar e eu posso muitas vezes acabar até mesmo prejudicando o cavalo. Após fazer a parte do desbaste por debaixo, pela parte de baixo do casco, palmar ou plantar, a gente tem que fazer o toalete ou o grosamento pela parte superior, ou a parte do dorso da muralha. De que jeito que a gente faz isso? Vocês estão vendo que a gente improvisou o nosso protótipo aqui para poder facilitar a nossa visualização. O nosso intuito principal aqui é entender como que funciona o uso da grosa, ok? Então, posicionou no tripé aqui, ok? Peguei a grosa, posicionei, vocês estão vendo que está na altura do meu joelho. E a grosa, ela tem essa capacidade de trabalhar e tem que ser utilizada da seguinte maneira, seguindo o contorno do casco. Eu não posso trabalhar com a grosa desse jeito, tampouco desse jeito elevado assim, ou seja, tem que trabalhar com ela no contorno do casco, ao longo do casco. Lembrando sempre que a grosa ela faz o seu corte nesse sentido, sempre nesse sentido. Segue o mesmo intuito do uso das demais ferramentas. Ou seja, eu escolho um ponto, aqui eu estou fazendo a muralha do talão, e vou uniformemente, observem o meu movimento, uniformemente
avançando ao longo da muralha do casco, uniformemente. Em qual área que é desejável trabalhar? Em torno de 2/3 inferior da muralha do casco, eu vou fazer o grosamento. Vou fazendo o grosamento para tirar, com o objetivo aqui de retirar a muralha do casco que está em excesso. Observem que eu estou tomando cuidado de não grosar a coroa do casco, que nós tratamos disso na anatomia, na fisiologia, e entendemos que essa coroa do casco ela tem função importante de auxiliar de cuidar das células mães aqui germinativas que produzem as células do extrato córneo. Tranquilo? Então, na sequência, eu vou fazer devagarinho para a gente ver a grosa trabalhar. Vocês observem que isso aqui, ó, beneficia muito o corpo do operador fisicamente. O quê? Eu utilizar todo o contorno da grosa. Todo o contorno da grosa. Não fazer esse tipo de movimento aqui, ó. Esse tipo de movimento, além de inadequado, de não manter o casco uniforme, ele me desgasta demais fisicamente. Tranquilo? Observem que essa metade da direita do vídeo de vocês, eu fiz com a mão posicionada, segurando o cabo com a mão direita. Quando eu venho para a mão aqui, para o outro lado do casco, que está à esquerda do vídeo de vocês, eu vou trocar, eu vou inverter a minha mão. A mão esquerda agora é que vai ser responsável para dar sequência ao grosamento aqui. Quanto que eu sei de casco que eu tenho que tirar da superfície dorsal da muralha? A cada instante que eu faço esse grosamento, eu paro o meu serviço, levanto o membro, ou seja, eu paro o meu serviço, entendam vocês, fiz o grosamento embaixo, paro o meu serviço, levanto o membro e avalio a espessura da muralha que eu ainda tenho. Se eu tenho mais espessura em um determinado ponto, eu vou lá e faço a retirada pela superfície dorsal. Vou grosando lentamente. Vocês observem que aqui, esse serviço com a grosa não é força, não é rapidez, é jeito, é paciência. Posicionando a parte da frente da grosa, empurrando, vai empurrando, e a quantidade de casco que vai caindo, vocês estão observando aí. É claro que com o tempo, com um pouco mais de prática e experiência, você acaba fazendo uma velocidade um pouco mais aumentada. Eu troco o lado aqui, reposiciono o meu membro, por quê? Para mim poder trabalhar com tranquilidade na outra parte do casco. Sigo fazendo o grosamento, sigo fazendo o grosamento. Como esse casco estava excessivamente grande, eu utilizei a parte grossa. Mas, em situações em que vocês têm o casco que não está tão excessivamente grande, ou uma situação, por exemplo, de um animal que é casqueado regularmente, não se faz necessário utilizar essa grossa. Você pode usar automaticamente o lado mais fino. Desse jeito. Ou nas situações que você usou a parte grossa aqui, que foi o que a gente fez, e depois, para dar um acabamento, para melhorar o seu nivelamento, você pode usar a parte fina, ok? Concluí esse trabalho, com a parte fina, eu faço um acabamento na parte muito discreto, viu, gente? Um acabamento na parte distal aqui, ou na parte de baixo da muralha. E está finalizado o nosso casqueamento. Tranquilo? Agora aqui é só passar um cascotônico e fica tudo resolvido. Gente, essa aula ela tem o intuito de mostrar os mecanismos, as maneiras de se posicionar com as ferramentas, ok? O nosso objetivo é, na nossa aula presencial, fazer isso que todos façam, que todos tenham a oportunidade de casquear e tirar as dúvidas em relação a como equilibrar e como avaliar o casco. Tá joia? Foi um prazer estar com vocês e até a próxima semana. Fiquem com Deus, um grande abraço.